De volta aqui na nossa programação da BMC News, chegou a hora da gente receber o Maurício Galego, gestor de renda variável da Soma Investimentos. Maurício, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Muito bom dia. Bom dia, meninas. Vamos lá conversar. Obrigada. Vamos lá. Bom, queria começar falando um pouquinho mais desse cenário, né, para a Bolsa. Mesmo com o ambiente externo aí bastante desafiador, a gente tem visto alguns indicadores com bons números por aqui. Queria entender um pouquinho da visão, né, como que vocês estão vendo toda a movimentação da Bolsa brasileira em relação ao cenário macro, para depois a gente desenrolar aqui outras questões. O mercado está com uma escolha de Sofia, né, em entender o mercado macro no exterior e entender o mercado doméstico. O doméstico está muito melhor do ponto de vista de inflação, parece que está mais controlado, existe o consenso de que o mercado tem dado mais créditos para o Banco Central brasileiro, que anunciou as medidas e foi tomando medidas cada vez mais severas com relação à inflação antes do resto do mundo. Mas, ao mesmo tempo, você tem economia americana, né, tendo perspectivas de alta de taxa de juros até mais de 4,5% no final desse ciclo de aperto, né? Com relação hoje, né, a gente tem uma eleição que, uma das mais importantes, talvez sempre a eleição no Brasil, sempre a próxima é a mais importante, né? E nós temos essa eleição aí de domingo, que deveria estar fazendo algum tipo de preço, e parece que os agentes já entenderam que um ou outro saindo vitorioso, né, do ponto de vista dos dois que estão, Bolsonaro e Lula, que estão com vantagem, não fariam preço muito diferente, né? Então, eu acho que o Lula, na semana passada, apontando o Henrique Meirelles aí mais perto, trouxe uma tranquilidade para o mercado, né? E a gente está realmente descolando de preços nesse movimento. A gente está mantendo níveis aí entre 109 e 113 mil pontos no Ibovespa, e acumulando, né? Tem muita gente achando que pode estar acumulando para perder esse nível de preços, e muita gente achando que vai acumular para subir, né? Tem muita gente que a gente conversa que achando que o mercado pode melhorar muito, o brasileiro pode melhorar muito depois das eleições, né, com anúncio de medidas, anúncio de equipe e tudo mais, e nós vamos continuar fazendo preço diferente do exterior, né? Hoje o dado de inflação foi muito importante também, joga de novo uma aposta de que o ciclo de aperto monetário aqui no Brasil parou, né? E, ao mesmo tempo, lá fora, conforme vai perdendo o preço das ações, a gente começa a sofrer no decorrer do dia. Então, a Bolsa chegou a ficar com 1% de alta, aí negativou, tá menos 0,0, quer dizer, esse tipo de cabeça que os agentes do mercado estão tentando pensar, né? O que vai prevalecer do ponto de vista de fazer preço nas ações, nos ativos de risco, né? Uhum. Agora, a China está com a política de Covid-0, né? As restrições e perspectivas são de crescimento baixo. Isso tem mexido bastante com a expectativa da demanda por commodities metálicas, né? O setor de mineração e siderurgia tem sofrido esses reflexos. Você acha que as empresas podem ter algum upside mesmo com esse ambiente pessimista, ou o cenário é muito ruim para elas? O cenário não é desafiador, né? Como a gente gosta de falar na Faria Lima, a gente fala de desafiador para não colocar muito a opinião na reta, mas assim, é difícil porque o crescimento chinês, que por anos foi de 6% a 7%, está caindo abaixo de 4%, né? Então, assim, a gente começa a ter um crescimento mais condizente com o resto do mundo, né? E aí a demanda excedente por commodities metálicas, ela vai começar a ficar mais arrefecida, sim. Então, a Vale do Rio Doce já fez preço por conta disso, né? A principal ação aí do nosso mercado é a ação que tem mais participação no índice Ibovespa, né? E aí leva todo o setor de siderurgia junto, né? Talvez uma empresa que vai destoar disso
é a Gerdau, porque é aço longo, então a Gerdau ela vende para outro tipo de cliente, mas de infraestrutura, construção civil, e não tem a composição tão relevante quanto os Minas e CSN no minério de ferro, que aí é uma linha bastante importante dessas duas empresas, né? Então, realmente é muito difícil para elas. Quando você faz conta com relação ao nível atual de minério, né, ou pega o passado, então as empresas realmente estão muito baratas, né, distribuição de dividendo muito grande, a própria Minas, que vem distribuindo dividendos recordes aí, a Vale do Rio Doce, então são geradoras de caixa, mas, assim, quando você olha para frente, né, vocês estavam falando de papel e celulose um pouquinho antes de eu entrar, é isso, é perspectiva, né, qual é a tendência do sentimento do mercado. O papel celulose, por exemplo, o papel é muito mais resiliente, né, você usa para várias coisas, você tem vários tipos de papel, então a celulose é demandada por outras coisas, às vezes independente tanto do crescimento da economia. Sim, tem uma relação muito grande, mas não é algo que seja tão direto quanto o minério de ferro, né? O minério de ferro realmente ele depende muito de China, muito de demanda de China, e os últimos dados de produção que vieram de Vale do Rio Doce vieram frustrando os investidores. Agora, é muito difícil um gestor como eu, que tem um portfólio de ações, um fundo de ações, não ter Vale na carteira, né? Porque você tem 12%, 13% de Vale no Ibovespa, então você ficar zerado em Vale do Rio Doce acaba tendo um risco muito grande em relação ao Ibovespa. Você pode descolar muito se o papel subir demais, com alguma perspectiva, algum incentivo, mas o que a gente tem visto é que os incentivos que a China dá faz preço no papel durante 1 ou 2 dias e ele volta para um patamar abaixo de R$70, né, que ele não está conseguindo superar esses R$70, no caso da Vale do Rio Doce aqui no Brasil, na Bovespa. Inclusive, a Débora já está aqui com o mapa do setor aberto, né, Débora? Vamos dar uma olhada como que está o setor também para a gente... consegue acompanhar uma alta, né, acompanhando também essa tendência, como eu vinha falando mais cedo, né, e aí o Maurício já lembrou para a gente a cotação na segunda sessão aqui dos contratos futuros de aliança, sustentando no patamar positivo. A gente tem um reflexo disso. A Vale é a menor alta por enquanto, a companhia que a gente estava falando agora, 0,32% de alta, mas segue sendo positivo. Gerdau é quem vem liderando altas no setor, 3,32%. Né, Gerdau Metalúrgica também subindo 2,38%. E sobre Gerdau, que eu quero inclusive já falar, né, com o Maurício agora, né, para poder a gente, né, entender um pouco mais também sobre outros setores. Maurício, a Gerdau é um exemplo, né, de empresas que está negociando também abaixo do valor patrimonial, mesmo com um dos melhores resultados da história, né, no último trimestre, registrando um lucro muito forte. A CSN também está abaixo do valor patrimonial. Eu queria entender um pouco mais do seu ponto de vista do porquê desse pessimismo no mercado, se isso realmente é justificado, né, diante dessa volatilidade da China. Como você tem visto isso para essas outras companhias além da Vale? No caso da CSN, ela tem uma dinâmica mais parecida com a Vale do Rio Doce, né? A CSN e a Uzi Minas, porque elas têm um componente na receita bastante relevante, que é o minério de ferro, apesar de fazerem aços longos e para máquinas, né, agrícolas e tal, que realmente tem uma venda bastante forte. A Uzi Minas tem um setor muito forte de venda para máquinas agrícolas, é ajudada pelo setor agro e tudo mais. Então, eu acho que a Gerdau ela tem tido esse descolamento agora, e a gente começa a ver na carteira de muitos gestores a Gerdau com posições bastante relevantes por conta dessa diferença de dinâmica. A Gerdau, por ter fundamentalmente aços longos e não depender tanto ou quase nada da dinâmica do minério de ferro, né? A Gerdau basicamente pega sucata, derrete e faz aço longo. Então é algo bastante, uma dinâmica bastante diferente, né? E por conta disso, você olha para outro tipo de setor. Então, apesar de a gente colocar tudo no mesmo pacote de siderúrgicas, a Gerdau ela é muito mais relacionada ao setor de construção civil, ao setor de infraestrutura. Então, muita gente tem olhado a Gerdau com essa diferenciação, e realmente a ação está extremamente barata. Ela focou
no core dela, que são os aços longos, né? Vendeu algumas coisas nos Estados Unidos, ainda tem alguma coisa, mas tinha muitas mini-mills, né? A Gerdau, ela se transformou ao longo do tempo, e quando você fala com o RI, escuta as reuniões, Gerdau realmente é um papel que está meio largado em relação às outras. A Vale do Rio Doce, a CSN, a Usiminas, por conta da dinâmica do minério de ferro, pode ser que estejam no preço, né? O minério de ferro pode cair 10, 20% semana que vem com algum colapso na China, e ok, os papéis estão aí. Agora a Gerdau não, a Gerdau tem outra dinâmica, e parece que realmente está bem mais descontada do que essas outras empresas que têm uma relação muito mais forte com o minério de ferro. Uhum. Maurício, Alex André está aqui com a gente, também tem perguntas para você. Fala, Alex. Maurício, você estava falando sobre... É um prazer falar contigo. Maurício, sobre a questão das empresas de petróleo, como que você justifica, né, dado o cenário macro, enfim, tudo que a gente sabe em relação ao preço ali do Brent, mas as companhias a gente sabe que tem um lifting cost bem atrativo, né, e ainda continuam com um pipeline bem robusto aí de aquisições. Falo das juniors, né, 3R, PetroRio, por exemplo, tem a Recôncavo também, que grandes gestores já começam a olhar. Na sua perspectiva, ainda faz sentido para essas companhias, claro, olhando no espectro mais de médio e longo prazo, ou você acredita que o ciclo das commodities, falando de petróleo, pode ter uma aceleração e isso não pode justificar de uma posição agora? Não, justifica uma posição sim. As juniors, elas têm se mantido como preferências aí até para fugir um pouco de risco político, né, que o pessoal vê muito em Petro. Eu acho que depois do evento dos superdividendos isso meio que se dissipou. Eu acho que a Petro, ela mudou um pouco a visão que o mercado tinha com relação a esse problema de político. Acho que pode voltar se eventualmente o Lula entrar, e aí a gente pode ter de novo uma discussão de que dá muito lucro e tudo mais. Aí seriam dois papéis que sofreriam bastante, seria a Petrobras e o Banco do Brasil, né, que são as empresas que hoje poderiam ter intervenção do governo. Com o governo atual, eu acho que isso teve muito durante os últimos 3 anos aí de governo. A gente sempre ouvia alguém falar, principalmente o presidente Bolsonaro, e isso saiu um pouco de foco agora. Mas as juniors é uma aposta em crescimento, né? Então, o nível do petróleo a 80 ou a 120, lógico que muda na projeção dos analistas. Mas como é crescimento da base da extração, né, acaba sendo um case muito mais resiliente, com mais segurança do que a própria Petrobras, né? Então, a PetroRio eu acho que já está bem mais madura. Acho que na maturidade a gente pode colocar numa ordem PetroRio, 3R e PetroRecôncavo, né? E a gente vê no portfólio de muita gente boa, que faz análise, que faz conta, essas 3 e nessa ordem, né? Uma participação muito maior de PetroRio, e o pessoal indo agora mais para 3R. O PetroRecôncavo começa a ter uma preferência, sim, mas é uma empresa muito pequena ainda, né? A gente precisa ter, acho que, mais números para dar mais certeza aí para os gestores. Maurício, tem um outro tema, né? Inclusive, eu estava vindo para cá hoje, estava ouvindo um pouco mais na rádio, exatamente uma questão, um ponto que me deixou muito intrigada. Inclusive, vi aqui que você fala um pouco sobre este assunto, exatamente sobre a possibilidade, né? A ANP se preparando para a entrada de do hidrogênio no mercado de combustíveis brasileiros, né? No brasileiro. A gente está aí vivendo, né, um momento muito delicado em relação à fonte energética. E aí, quando, né, eu acabei ouvindo um pouco mais sobre isso, a agência tentando, né, falar de se estruturar para essa chegada de um novo meio energético, né, um novo combustível. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação a isso, o que muda, né, exatamente para nós brasileiros, né, se conseguirmos realmente ter essa entrada aí exatamente do hidrogênio aqui no nosso mercado de combustíveis, e o quanto o Brasil pode se destacar em relação aos demais países também com essa notícia. É muito novo, é muito na ponta da inovação isso, né? Esse tipo de conversa. Eu particularmente não faço ideia o quanto isso teria de potencial ou a dificuldade de logística, né, com relação a isso. A gente vê que existe
O GNV já tem uma certa dificuldade de logística, que na maioria dos postos tem e tudo mais, mas o veículo totalmente elétrico, ele não tem essa possibilidade, né? Você não consegue pegar um carro em São Paulo e viajar até o Nordeste com um veículo elétrico, né? Eu acho que o hidrogênio, lógico, ele tem um caminho muito mais para o GNV do ponto de vista de combustível e de solução, mas eu realmente não sou especialista nisso, não faço ideia de qual seria o impacto na matriz dos nossos combustíveis, né? O fato o carro mais limpo do mundo é um carro híbrido movido a etanol, né? E nós temos no Brasil, então isso não tem esse tipo de carro nos outros mercados, né, porque o etanol vindo da cana-de-açúcar é um combustível limpo, né, você não gera sujeira depois que você gera, e por ser híbrido, você tem um rendimento muito melhor, né, então você não carrega ele totalmente na bateria, não precisa, né, ele tem um sistema de recarregamento, e o etanol é um combustível super limpo, né, então o petróleo não é limpo, o carro totalmente elétrico que o cara põe na tomada lá na Europa, é gerado por uma energia nuclear ou a carvão, né? Hoje em dia a gente está tendo crise, vai ser muita queima de carvão. Então não é uma energia limpa também, né? O hidrogênio não, o hidrogênio também seria uma solução totalmente limpa, né? Mas eu não sei quais são no decorrer do caminho, qual é a logística disso e o impacto que isso teria na matriz dos nossos combustíveis. Falando, né? A gente estava falando, me surgiu essa questão porque a gente estava falando de combustível e na hora que o Alex perguntou em relação ao preço aí, as companhias ligadas ao petróleo, você chegou a tocar aí no assunto da questão da Petrobras, desde o último dividendo, né? Que trouxe aí, chamou muito a atenção a companhia por conta disso. Você tocou num outro ponto importante, a gente está às vésperas de uma eleição, onde os dois, né, principais candidatos aí têm políticas muito antagônicas em relação às estatais. Como que você avalia, na verdade, né, esse momento para o investidor que está aí, né, de olho ou está posicionado ou não em Petrobras, né, depois diante do resultado bom que ela apresentou aí, né, tem apresentado bons resultados. Como que, na verdade, vocês também estão olhando aí para o ativo, essa expectativa, na verdade, aí de geração de caixa, distribuição de dividendos neste ambiente pré-eleição, onde a gente não sabe exatamente, né, quais são os próximos passos, dependendo muito de quem ganhar, se a Petrobras pode ou não ser privatizada? A Petrobras, eu acho que eu escutei ontem alguém falar que a Petrobras a gente já passou um pouco do tempo de privatizá-la, né? Talvez fosse a maior política de saída da pobreza no Brasil seria privatizar a Petrobras, né? E fazer um mercado com livre concorrência. A Petrobras ela valeria pelo menos o dobro do que ela vale hoje, pelos dividendos que ela dá e pelo caixa que ela gera. A gente está falando de trilhões de reais, né? Mais de 1 trilhão de reais. A gente hoje fala de Bolsa Família, Bolsa Auxílio alguma coisa, auxílio, a gente está falando de 40 bi, 30 bi, 50 bi. Né? E quando a gente fala de privatização de Petrobras, a gente está falando de um caixa que engordaria o governo, o caixa do governo, em mais de 30 vezes essas campanhas, né, essas políticas sociais. Então, isso pode voltar à tona e muita gente acha que Petrobras e Banco do Brasil andariam bastante até o final do ano com uma vitória do Bolsonaro, e no caso do Lula ficaria em compasso de espera, que é o que vem acontecendo, principalmente quando a gente compara o Banco do Brasil com os outros bancos. No último mês, o Banco do Brasil ele ficou meio descolado, ele não caiu muito de cotação, mas o Itaú e o Bradesco eles andaram bastante, né? E o Banco do Brasil ficou um pouco para trás. Parece que o Lula começa a fazer preço nesse papel específico. Acho que é a única ação que traria um pouco mais de estresse, né, mais pontual. O mercado como um todo, nas companhias, ele tem dissipado esse risco político. Com relação à Petrobras, lógico, voltaria a pauta, é muito difícil, é muita discussão, mas eu acho que é algo que teria que ser feito muito logo, porque a gente, daqui 20, 30 anos, e que para um país não é um tempo
não é um tempo muito longo, né? A gente pode pensar que em 20, 30 anos a gente pode mudar, né? Em 20, 30 anos o Brasil era maior do que a China, hoje a China é 20 vezes o Brasil. E a matriz energética e o petróleo em si, existe essa possibilidade de a gente mudar essa matriz, depender cada vez menos do petróleo. E aí o petróleo pode voltar para patamares mais baixos, historicamente mais baixos, e a Petrobras perder a sua pujança de ser vendida para alguém. Mas não só a Petrobras, mas o mercado de combustíveis e de petróleo refino no Brasil é muito grande, né? A gente está falando aí de 2, 3 milhões de carros sendo vendidos, né, no mercado de automóveis, mais caminhões. Então, assim, é um mercado que todo mundo se interessaria. E esse desenvolvimento passa pela privatização da Petrobras. Mas é uma pauta, assim, que tanto é que os dois candidatos falam, mas para o seu público escutar o que querem, né? Mas, assim, a tomada de decisão passa por uma discussão em Congresso, realmente é bastante difícil. No entanto, apesar disso tudo, né, a Petrobras hoje é uma empresa super saudável, dá um lucro exorbitante, realmente é muito, muito alto o nível de lucro que a Petrobras dá, e os dividendos, eles são bem-vindos, né? Então, uma vez que o governo federal, na figura do nosso presidente, ele viu que pode engordar o caixa do próprio governo com superdividendos, né? Parece que esse risco político realmente se dissipou. Exatamente, acho que você trouxe aí pontos muito importantes, viu, Maurício? Principalmente em relação às promessas de campanhas, né, que a gente vê, não só nessa pauta, mas em outras que precisam ser aprovadas pelo Congresso, não é assim, simplesmente, acho que você trouxe muito bem colocado aí, é o que cada eleitor quer interpretar, acho que isso realmente é um ponto muito importante para que a gente também leve a sério no domingo, não só os presidenciáveis, mas quem a gente vai pôr no Congresso, afinal, né, muitas das medidas, elas precisam da aprovação do Congresso também, muitas vezes as pessoas elas ficam tão polarizadas ali no número, né, para eleger o presidente, esquecem aí de levar a sério também, né, os deputados e senadores. Bem colocado aí. Gostei. Muito bom. As casas legislativas são talvez hoje mais importantes do que o executivo, né? Com todo esse lance de orçamento secreto, tem muito poder na Câmara. E hoje o Congresso ele é muito mais virado para um governo mais conservador, e eu, no meu entender, se o Lula levar, vai ser uma dificuldade, é uma discussão política, a gente vai sair um pouco aqui da nossa seara, mas vai ser muito difícil para o Lula governar com um Congresso na cara que está hoje e o que pode vir. E existe alguns estados que, até no Nordeste, né, a gente ouve falar que no Nordeste vai ter uma transformação de o governo mais de esquerda pode perder poder, né, nos estados, no caso dos governadores, né, e aí as casas legislativas também dos estados indo para um ambiente mais conservador. Mas nisso, ainda bem, o Lula é muito bom, que é trazer para a mesa, conversar, e ele é político nato, né, ele saberia negociar, né, então por aí a gente poderia ver como daria para aprovar algumas propostas. Mas a Câmara Federal é muito importante, né? A gente realmente tem que pensar muito nas casas legislativas aí com muito carinho.